Olá, olá, olá! Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Olha nós aqui mais uma vez com um episódio de Entre Nós com Mihaly. Então preparem-se, se ajeitem na sua sala, porque hoje a nossa entrevista está assim, ó, maravilhosa. Mas antes, eu gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês, como sempre. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe seus comentários, porque isso ajuda muito, né, na divulgação do nosso conteúdo. Então o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. Então contamos com a colaboração de vocês. E se inscreva no nosso canal para que a gente possa alcançar a nossa meta de 200 inscritos, ok? Então, dado o recado, hoje a nossa entrevista, gente, é uma mulher maravilhosa. Ela é aquelas mulheres assim, tipo multiuso, você entende? Ela faz de tudo, minha gente. Ela é psicóloga, ela é massoterapeuta, ela é programadora de emagrecimento. E para quem não sabe, gente, ela tem um slogan que ela se intitula Linda, Fina e Top de Linha. E eu estou falando, minha gente, de Angélica Gonçalves. Olá, Angélica! Tudo bem? Tudo! Nossa, primeiramente eu quero te agradecer imensamente por você ter aberto as portas da sua casa para receber a gente nessa entrevista, nesse bate-papo de hoje, que eu sei que vai ser assim, ó, muito produtivo. E aí, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo bem comigo, mas quem agradece primeiramente sou eu. É um prazer enorme ter vocês aqui na minha casa. É um privilégio enorme eu receber a entrevista de vocês aqui no meu lar. Sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade. Ai, gente, olha que maravilha. Nada como a gente se sentir assim, à vontade na casa das pessoas que nos recebem muito bem. Mas eu sei que as pessoas aqui querem saber um pouco mais da Angélica. Angélica, conta aqui pra gente de onde você vem. De onde você vem desse nosso Brasilzão? De que cidade você é do Brasil? Eu sou mineira de Ipatinga, Minas Gerais, mas vim de São Paulo, que eu morei em São Paulo 10 anos. Ok, então você é natural de Minas Gerais, mas morou em São Paulo bastante muito tempo. Muitos anos. E essa cidade, Ipatinga? É uma Ipatinga. cidade que fica próximo Belo Horizonte, Caratinga, é no Brasil. Ok. Né? Que nós estamos sim. em França, é no Brasil. Sim. E é um lugar muito acolhedor. Foi aonde que eu passei um pouquinho da minha trajetória. Ok. E todo mundo sabe que Minas Gerais é conhecido pela gastronomia, pelo acolhimento das pessoas que são muito calorosas, são muito simpáticas. O mineiro é um povo, olha, a gente ouve falar muito bem dos mineiros, não é verdade? Obrigada. Obrigada. E Angélica, me diz uma coisa, você está aqui na França há quanto tempo? 7 anos. 7 anos você está aqui na França. 7 anos. E quando você saiu do Brasil direto para a França ou você conheceu outros países antes ou depois de vir para a França? Não, eu vim para a França primeiro. Você veio direto para a França? Vim direto para a França. Foi maravilhoso a nossa viagem. Fomos bem recebidos e estão sendo. Uhum. Não tenho o que reclamar. Eu estou progredindo aqui nessa terra. Sim, sim. Conhecendo as pessoas lindas e finas top de linha, como você, né? Como o nosso Camamê, outras pessoas. Sim. E eu estou gostando. Você está gostando de estar aqui. E quando você chegou aqui em Paris, como é que foi a sua adaptação? Você conseguiu se adaptar bem? Você já sabia francês? Conta um pouco dessa sua trajetória, dessa sua chegada aqui nesse país. Aí foi uma loucura. Sério, como todo imigrante, né? Porque eu sou uma mulher muito comunicativa. Então, devido a eu não conseguir falar com ninguém, mulher... Maria, eu imagino. Aí eu me fechei, né? Se você não se cuidar, não tentar procurar conversar com alguém, você entra até em depressão. Uhum. Aujourd'hui, moi, parler français, bonjour, ça va, comment ça va, tudo bem, tranquilo? Já vai. Oi, francês. Arrasa Porque no moi, francês. estudei francês. Ok. Pourquoi todo meu cliente francês? Todos os meus clientes são franceses. São franceses. Então eu tenho que estudar francês para mim trabalhar com os franceses. Ok. E no início foi difícil. Adaptação, a língua, como pedir algo para comer. Sim. Parece que você tá um peixinho fora do aquário. Sim. Mas depois você começa a se achar e se adaptar. Sim. E no caso, como você me falou que você veio de Minas Gerais, a gente sabe que em Minas Gerais as famílias são muito unidas. Você vem de uma família numerosa, como que é a sua família? Você tem irmãs, você tem mais irmãs? Bom,
Vamos lá, que hoje eu tô curada para isso. Eita, é maravilha. Hoje eu tô curada para isso. Primeiro, eu não cresci com meus pais. Não. Quando eu me separei quando a minha mãe me teve, deu eu para minha avó criar. Sim. E eu vivi com meus pais até os 6 anos. Okay. E depois disso, eu fui criada com a minha avó. Eu não sabia o que era amor de pai, o que era amor de mãe, o que era amor de irmão. Aos 12 anos, que eu tô resumindo, eu fugi de casa porque eu não aguentava mais sofrer. Uhum. É algo assim bem doloroso. Sim. Mas tudo isso hoje me serviu para mim estar transformando nessa linda e fina top de linha que eu sou. Maravilhosa. Estou curando outras mulheres através do que eu vivi, do que eu passei, e para chegar até aqui. E hoje eu cuido da minha mãe, que eu não fui criada com ela, né? E hoje eu tenho o amor dela, tenho paciência, tenho cautela. Tem irmãos? Tem. Sim. Mas a convivência, está bom dia, boa tarde, cada um viva a sua vida. Sim. Mas sou feliz e toda essa experiência familiar me serviu hoje para me chegar até onde eu cheguei. Sim. E todo mal que me aconteceu lá atrás, falta de amor, que eu era revoltada, eu era chateada, hoje eu entendo que tudo isso tinha um propósito. Sim. Só que esse propósito não só dependia do propósito, ele dependia de mim. Sim. Liberar o perdão, por isso que eu escrevi meu livro, que é a gente vai falar Perdão dele, e Superação. É minha vida, é minha história. Quem tem pai e mãe que dá amor, que dá carinho, tem que valorizar. Sim. Tem que ter paciência, porque não é fácil. Sim. E hoje eu tô tendo o privilégio de chegar até onde eu cheguei, de ter as pessoas lindas e finas em minha volta, como eu tenho, por causa da liberação de energia e de sentimento que eu tinha. E eu acho mais incrível disso tudo é que tudo isso que você passou, você galgou o seu espaço e hoje você está sendo reconhecida pelo trabalho que você faz. Eu acho que isso é super gratificante, né? Quando a gente sabe que a gente passa pelos nossos atalhos, a gente passa pelas nossas dificuldades, mas a gente sabe que vai chegar um momento em que a gente vai alcançar o nosso objetivo e eu acho que o galardão final é quando você recebe o reconhecimento das pessoas pelo que você faz, né? E pelo que eu entendi, você tem o reconhecimento das pessoas do trabalho que você faz. Tenho, agradeço muito todas as pessoas que me deu o voto de confiança e estão me dando, né? E cada dia mais eu tô aprendendo com cada pessoa. Sim. Né? Porque cada um tem um estilo, cada um tem um jeito e cada um tem a sua dor. E a dor, quando ela, para ser retirada, para a pessoa alcançar objetivos, a gente precisa liberar essa energia ruim que fica presa lá do seu passado, à sua vida. Exatamente. Então, se você não liberar o que aconteceu no passado, você não alcança os seus objetivos. Eu costumo dizer que Deus tem um propósito nas nossas vidas, todos. Sim, claro. Mas, só que esse propósito não depende só dele. É de nós, é do nosso coração, a nossa mente. Liberar. Não é fácil, mas é perfeito, é delicioso. E isso que você falou agora é algo muito interessante, porque a Angélica faz um trabalho onde ela trabalha diretamente com o público. Existe uma diferença quando a gente trabalha num atendimento ao público e existe aquele trabalho onde a gente tem o contato com o público, que é o que a Angélica faz. E isso que ela está falando é algo muito interessante, porque ela disse que ela cura pessoas, no sentido de que as pessoas vêm para cá com traumas, com problemas pessoais, problemas familiares, né? E para ela poder passar essa energia positiva para a pessoa, ela tem que estar liberada dessas coisas, né? Para você poder passar uma energia, porque você vai tocar na pessoa. Isso. É que nem como cabeleireiro, a minha profissão, eu trabalho como cabeleireiro, a gente toca nas pessoas. Então, se você não está bem energizado, quando chega no final do dia, parece que você traz todas aquelas cargas das pessoas do qual você toca, do qual que muitas têm problemas, né? Tem. Então é algo incrível. Tem, e é uma energia muito forte, mas quando você se prepara mentalmente e fisicamente, você consegue mandar essa energia embora. E acaba que você conforta as pessoas, você passa conforto para as pessoas do qual você atende.
Eu sei Legal. porque, como eu te falei, a gente trabalha com público, eu também trabalho, eu sei bem como é que é isso, Sim. né? Então é uma dádiva, assim, é uma bênção que a gente tem, que a gente compartilha com os outros, né? Que Com é a os nossa outros. energia positiva, que é a nossa, Isso. o nosso poder de cura, vamos dizer assim, né? Dizer não, é o poder da cura. Né? Exatamente. Porque quando você toca no corpo, no cabelo, né? Principalmente você, Sim, você vê que quando a gente tá. A nossa identidade é o nosso rosto sim. e o nosso cabelo e o nosso charme. E é uma troca muito interessante, porque quando você presta serviço para uma pessoa, que você pega uma mulher que ela tá toda esgandelhada, que o cabelo tá horroroso, e que você faz o cabelo dela, e que ela se olha no espelho, ela diz, nossa, eu amei o cabelo que você fez, isso é uma alegria dupla. É dupla. Porque a pessoa se sente feliz e ao mesmo tempo você que está prestando trabalho também se realiza. E se realiza. Você se sente feliz, né? Então, Isso. eu acho que quando... É as duas partes. Exatamente, quando você trabalha com o público, é um dom. Você tem que amar aquilo que você faz. Isso. Para você poder adquirir dois resultados, né? 2 resultados, ou até mais, né? Exatamente. Porque muitas das vezes, quando a gente pega um cliente, né, que ele chega doente, que ele chega aqui cabisbaixo, aí a primeira coisa que a gente tem que mostrar pro cliente verdadeiramente não é aquele sorriso entre os dentes, é um sorriso verdadeiro, uma energia verdadeira. Deus da porta de entrada até o espaço, porque quando ela sai, às vezes ela não quer nem ir embora. Exatamente. E algo muito interessante e curioso é que as pessoas, quando elas são atendidas pelos profissionais, elas adquirem uma confiança naquela pessoa, que elas vão abrir coisas íntimas da vida dela para aquela pessoa. É verdade, né? Exatamente. Cabeleireiro é um psicólogo. Sim. Manicure é uma um psicólogo. psicóloga. Só que a única diferença que nós, profissionais, verdadeiramente, a gente escuta e ao mesmo tempo não escuta. Sim. Talvez o cliente, ele só quer falar, Exatamente. desabafar, colocar para fora aquela energia que está acumulada. Então a gente escuta e só fala, tá certo. Isso é muito interessante porque me lembrou o que você falou do problema que você teve entre família. Isso. Que você não teve a sua mãe presente, que aquela coisa toda. Isso vem aquele ditado que fala, né? Que família é muito bonita, só importa retrato. Só importa retrato. Então, todas as famílias elas têm problemas. Não existe aquela família margarina, né? De comercial, que todo mundo tem problemas em diferentes áreas, mas tem. Sim, né? sim. E às vezes um profissional que trabalha direto com o público, ele tem esse poder, né? Ele adquire essa confiança das pessoas de poder ajudar nessa Para poder ajudar. Exatamente. Mas tem pessoas que dizem assim, eu não vou contar minha vida para ninguém. Talvez você não está contando a sua vida. Você está colocando as suas experiências para aquela pessoa, porque ela está precisando de ouvir Exatamente. alguma experiência de alguém para que ela possa colocar em prática também a dela. Porque às vezes na casa dela ela não tem quem a escute, né? Vai lá. Exatamente. Ser bom, isso, porque eu costumo dizer que vaso de casa não faz milagre, não vai. Mas, Angélica, me diz uma coisa, já falando aqui dessa área de cuidados e tudo mais, eu sei que você faz milhões de coisas, vamos começar por etapas. Você faz um trabalho de massoterapeuta, é isso? Conta pra gente o que é que envolve essa área de massoterapeuta, que seria a massagem, né? O que é que... Fala pra gente como é que funciona isso aqui. Olha, a massoterapeuta, ela faz todos os tipos de massagem. Só que o que eu mais gosto é a massagem linfática. Essa que tem mais procura ou é a que você mais gosta? É a que tem mais procura. Ok. Porque a linfática, além dela eliminar os edemas e linfedemas do teu corpo, ela modela, ela cura a inflamação, ela relaxa e você sai dali espetacular. É um pacote de junção. Então, essa linfática, ela é feita só com as mãos. Uma curiosidade, a massagem linfática, ela é indicada para quem está num processo de emagrecimento ou para quem fez uma cirurgia de bariátrica, alguma coisa desse tipo? Em que momento entra a massagem linfática? A massagem linfática, ela é saúde. Ok. Ela entra em todas as áreas que você disse. Mas a massagem linfática, ela não te dá resultado de emagrecimento? Ou dá? Não, ela te dá resultado de modelação. Ok. O emagrecimento depende de um cardápio, um menu, né, que vão passar para você. Depende de você fazer academia, fazer esporte. É uma junção de coisa. A massoterapeuta,
ou a psicóloga, o que seja, não faz milagre. A gente dá o de melhor da gente. Sim. Se você seguir a risca, você chega num ponto top. Por quê? A linfática, na primeira sessão, você já vê o resultado. Porque, né, pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errada, a massagem linfática, ela é indicada para retenção de líquido, né? Para retirada de líquido do corpo, é isso? Mas a retenção de líquido, seja magro ou gordo, todos nós carregamos esse líquido. Que dá aquele inchaço, principalmente a mulher, quando está chegando a fase da menopausa? Não, eu queria usar outra fase, da menstruação. Ok. Ela incha bem, ela incha bem tudo. Então, a massagem linfática, ela é para todas as áreas. Ok. Não tem especificidade. É para cirúrgico? Aí já é pós-cirúrgico. A massagem linfática, ela ajuda mais rápido a pessoa que fez a cirurgia eliminar o líquido do teu corpo mais rápido do inchaço. Ok. Entendeu? Não tem negócio de esperar cicatrizar a inflamação, não. Sim. Os pontos, não. Ela pode fazer. Então, qualquer pessoa pode fazer a massagem linfática. Agora, tem pessoas que têm diabetes, pressão alta. Eu tenho os aparelhos tudo aqui, que eu mido tudo. E a pessoa só pode fazer a massagem depois que ela ingere o medicamento. Entendi. Então tem que ter muito cuidado nessa área, porque não é só a cliente chegar aqui e deitar na máquina, tá tudo certo. Entendi. O que você acha? Eu já ouvi algumas profissionais da massagem linfática falando que normalmente quando a pessoa ela faz a massagem, a tendência é ela ficar um pouco roxa em algumas áreas. Você acha que isso é normal ou isso ocorre ou não? Porque eu já vi pessoas se divertindo disso, que uns dizem não, uma massagem linfática bem feita, a pessoa não fica com hematoma. Outros já dizem, sim, é capaz que a pessoa fique. Não é que tem que ficar roxo, porque se ficar roxo ficou errado. Quando eu tô trabalhando na massagem linfática, na sua pele, no teu corpo, eu tenho que alcançar alguns tecidos. Pra mim conseguir chegar onde você quer, mas ele não fica roxo. Entendi. Dá aquele vermelhadinho, mas some. Entendi. Não dói. A massagem linfática não dói, tá, gente? Tem muita gente que fala que dói. Isso, quando é bem feita, ela não fica roxa, ela não dói. Você tem que sair dali da mesa bem. Se você saiu daqui cheia de dor, cheia de hematoma, alguma coisa foi errada. Agora, quando você tá muito inflamada, só de eu tocar na sua pele, você já vai sentir dor. Entendi. Porque você tá inchada e tá inflamada, tá entendendo a diferença? Sim, sim. Mas ali, conforme o jeito que eu vou passando a mão, que a massagem linfática, ela não é feita assim que você chega. Você tanto tem que conhecer as minhas mãos, quanto o teu corpo tem que responder e conhecer minhas mãos. Entendi. A massagem linfática, a primeira vez, eu costumo dizer que é um carinho no teu corpo. Sim. Na segunda vez que você já vem, eu já ponho mais um pouquinho de pressão. Não tem força. A massagem linfática, ela não é feita com os braços. É um processo progressivo, né? Isso, ela é feita com as mãos, com os dedos. Sim. Então, é um processo muito gostoso. E quem nunca fez, pode experimentar comigo, que eu me garanto. Olha, gente, eu indico. Comigo, eu me garanto. Agora, eu não concordo que tem que ficar roxo. E qual é a diferença, por exemplo, assim, existe a massagem linfática e existe a massagem para relaxar, né? Existe massagem para tirar dor. Sim. Como é que funciona esses outros tipos A massagem para relaxar, ela é feita levemente com os dedos e com as palmas da mão. Os toques são diferentes e são mais lentos. A linfática já é mais rápido. A pegada já é diferenciada. Agora, para dor, também eu tenho que descobrir os pontos. Aonde que é, e eu tenho que trabalhar ali, tipo, nas juntas. Então tem toda uma diferença. E tem uma que eu faço só no teu pé,
ela serve para todo o teu corpo. Já ouvi falar disso, né? Que vai afetar vários órgãos do corpo, né? É porque teu coração, teus órgãos estão lá na ponta dos dedos do pé. Gente, olha que curioso, que interessante. Eu já tinha ouvido falar assim. Tá tudo no teu pé. Mas, gente, ela, além de ser uma massoterapeuta, como eu falei pra você, ela faz mil e umas coisas. Ela também faz, gente, um programa de emagrecimento, do qual ela vai explicar agora aqui pra gente como é que isso funciona. Ela tem aqui, gente, um produto que ela desenvolve, que é um produto, eu acredito que meio que macrobiótico, né? É mais ou menos isso? Isso. E ela vai explicar pra gente, então, como que ela prepara esse produto, como que faz pra adquirir esse produto que ela faz por ela mesma. Então, Angélica, explica aí pra gente esse programa de emagrecimento com Eu saúde. vou explicar, mas não posso passar o segredo. Não. Quem quiser descobrir o segredo tem que vir até a mim. Tem que me procurar. Ela é uma boa marqueteira, viu, gente? Tem que vir até Tem que vir até Errado ela não tá. Não. Gente, primeiro, eu trabalho com esses produtos, né, que eu fiz formação. Eu era bem gordinha nisso. Um gordinho te pesava quanto, mais ou menos? 99 quilos. Você pesava 99 quilos. E qual é a sua altura? Quilos. 1,65 m. Por 1,65 m já é, realmente. É porque some tudo, né? Some o pescoço, a barriga parece que fica o colchão amarrado, enfim. E eu tinha sonhos de emagrecer, mas eu não conseguia. Eu não queria emagrecer com os remédios. Como eu gosto muito de frutas e legumes, eu sou muito criativa. Eu amo criar. Eu amo inventar, gente. Adoro. Aí eu criei, né, a Sukemone. Sukemone é o nome do produto que você criou. Eu criei a Sukemone. Gente, o que é isso? E a Sukemone é uma cebola, né, com preparação de vinagre de maçã, isso eu posso falar. Sim. Sal rosa, mel, mas o segredo tá na forma de picar, o tempo que ela tem que soltar uma enzima, que a cebola tem uma enzima. Olha. O vinagre de maçã já faz bem pro corpo. Sim, exatamente. Né? O vinagre de maçã já faz bem pro corpo. O sal rosa. Eu vou mostrar aqui pra você. O sal gente. rosa, ele é menos salgado do que o sal marinho. E o mel, ele é para tirar um pouco da picância, aquele ardidinho da cebola. E o segredo, você pode ver que tá tudo picadinho, meia lua, a forma de picar. Uma conserva, né? Isso, e tem uma preparação muito interessante, que no quarto dia você já vê no seu pipi. Sim. O líquido. E no caso, a pessoa que faz que no caso consome esse produto, ela precisa fazer alguma dieta? Não. Não? Ela pode comer no pão, pode comer na comida. No quarto dia, ela vai sentir desinchada, mais leve. Não, eu digo assim, não é forma de consumo do produto. Eu pergunto assim. Não. A pessoa não precisa fazer dieta. Ela Não, pode comer, não. É isso que eu tô falando. Ela Ah. pode comer normalmente. No quarto dia ela vai sentir uma sensação, com 21 dias perdeu pesos e medida. E quando ela assustar, o estômago dela fecha automaticamente. É o inibido da fome. Sim. Esse é o segredo, que é o inibido da fome. E ela ajuda a controlar a diabetes. Sim. E ajuda a controlar a pressão. Não que faz todo o trabalho. Sim. Ela ajuda. Sempre a pessoa tem que fazer a parte Isso, dela. a parte dela, ir ao médico, tudo. Mas ela é a Sukemone da linha fina, top de linha. E tá muito sucesso. E eu sei que você tem uns eventos que você faz aqui, do qual você cuida de um grupo de mulheres, né? Isso. Que elas usam esse A balança produto. de ouro. Explica pro pessoal de casa o que é a balança de ouro. E quem quiser participar, quem mora aqui em Paris, pode participar desse projeto dela, viu, Pode, gente? dia 20 de dezembro agora a gente vai ter a balança de ouro. Olha. E vai ter também um chá de mulheres. Sim. Tudo junto. Ok. Gente, a balança de ouro é o seguinte, é um espetáculo. Todo mundo me pergunta, onde você tirou isso? Eu falo, não sei, mas Deus me deu. Eu lancei, acreditei que você tem que acreditar no seu potencial. Sim. Você tem que acreditar em você, porque se você estudou, você tem que acreditar. A balança de ouro é muito simples, é para mulheres que tá desmotivada, que não consegue perder peso, não consegue perder medidas, não consegue chegar no objetivo que ela quer de ficar linda e fina, top de linha. A balança de ouro é um incentivo que, se tem 10 mulheres, cada uma das mulheres dá 50 euros.
Aí eu passo todo o cardápio do detox até ao dormir. E no próximo mês, a mulher que perder mais peso de medida leva todo o dinheiro. Sério? Gente, eu quero perder mais peso. Eu quero participar disso aí. E esse evento é feito aonde mesmo? Você falou onde que é feito esse evento? Onde esse evento ele é feito em Paris, ele tá bastante pro lado do 91. Do 91? Eu vou deixar o endereço depois para vocês. Você pode deixar suas páginas sociais e a pessoa que quiser saber mais informações, ela pode mandar recados para você. Pode mandar. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Linda e Fina Top de Linha, Angélica Gonçalves. Ok, Linda e Fina Top de Linha. Gente, eu amei esse slogan, viu? Linda e Fina Top de Linha. E tem também o meu YouTube, que é Lindinha 384. Então esses contatos, as pessoas podem ter acesso ao seu programa que você vai fazer esse evento. Sim, que eu tô E também tem acesso, quem quiser adquirir o produto do macrobiótico aqui também. Isso, pode me ligar também. Pode ligar para você. Qual é o seu número de telefone? Pode. É 0669 10 93 75. Gente, olha só, vai ficar gorda quem quer, só vai ficar inchada quem quer, porque nós temos uma mulher que ela vai fazer a massagem pra você, ela vai te dar um produto pra você emagrecer de maneira saudável. O que vocês querem mais? Gente, eu tô adorando. Porque eu respeito quem toma remédio pra emagrecer. Mas o remédio que você toma, uma coisa puxa a outra. Sim. E acaba desencadeando uma frustração. Sim. Uma frustração. Então não é porque é meu produto, mas quando você come um produto natural, você não corre o risco nenhum de desencadear um outro problema físico e nem mental. Então eu gosto de apostar no natural. E eu super recomendo. Ok, eu quero experimentar, gente, eu já encomendei ali um vidro pra mim que eu vou levar pra casa e com certeza eu vou fazer bom uso desse produto. Mas eu gostaria de dar um intervalinho aqui, gente, pra gente fazer o nosso comercial dos nossos patrocinadores. Você sabe que nós temos o Boticário como nosso patrocinador, que patrocina aqui o nosso conteúdo. O Boticário ele tem uma linha completa de maquiagens, perfumes, cosméticos, loções para passar no corpo. E todos esses produtos estão ao alcance de você aqui em Paris. Você só basta procurar por @.europa. E vocês vão lá no Instagram e lá vocês vão encontrar a pessoa responsável que vende os produtos do Boticário aqui pra vocês. E como não podia ser diferente, a gente trouxe aqui sim pra Angélica, gente, um presentinho do Boticário. E o Boticário presenteou ela, tá aqui escondidinho. Então, a gente trouxe aqui uma loção pra Angélica passar no corpo. Ai, que pra lindo! ficar bem tratada, bem cheirosa, bem perfumada. Gente, eu sou uma nega que eu adoro andar brilhosa. Ai, quem não gosta, meu bem! Gente, olha aqui que lindo, gente. Olha! Que delícia! Olha isso, sabor melancia, gente. Viu? Olha que delícia. Ai, eu amo melancia. Obrigada. Imagina, a gente tá obrigada, amei, foi muito bom. Faça bom uso, bom uso! Gente, obrigada, amei. Sempre linda e fina, top de linha. Top de linha, sempre! Sempre. E, gente, vocês estão gostando da nossa entrevista de hoje? Eu falei que ela essa mulher aqui ela é babado, viu? Então não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários. É muito importante que você deixe comentários, deixe seus likes, indiquem os vídeos para outras pessoas assistirem, para que o nosso conteúdo possa ser mais divulgado de maneira mais rápida e a gente também alcance a nossa meta de 200 inscritos, tá bom? Então, dando continuidade na nossa entrevista, a Angélica, como eu falei, gente, essa mulher ela não para, ela faz um monte de coisa, eu não sei como é que ela dá conta de tudo. Mas a Angélica, ela também escreveu uns livros, que ela vai mostrar aqui pra gente os livros que ela fez, aqui que ela tem. Então, Angélica, qual é o primeiro livro que você escreveu? Esse aqui. Vamos olhar aqui, esse livro tá aqui. De baixo. Então, a Angélica tava perdida, mas eu guardei esse livro aqui direitinho, viu, gente? Ela não sabia onde é que tava, mas eu guardei os livros dela. Ai, gente, tô perdida. Gente, o primeiro livro foi esse, a primeira experiência que eu tenho. Mulheres que Brilham. Eu tenho gratidão pela a dona que proporcionou pra gente este momento, né, que é a Lília Bolfin. Eu tenho maior gratidão por ela, pelo trabalho dela. Eu já participei do evento com ela, foi maravilhoso. Sim, porque ela deu pra gente o momento que a gente esperava de ter a oportunidade de escrever a minha primeira página no livro. Pra mim, parecia impossível ser uma escritora. Mas depois que eu conheci eles, né? Sim. Aí a gente teve a participação deste livro, ó.
Tô aqui, bem linda e fina, top de linha, com outras maravilhosa. mulheres. Tem outras mulheres. E foi a minha primeira experiência. Eu costumo dizer que é o meu primeiro filho. Olha. Porque... E na página que fala sobre você, você conta a sua trajetória, a sua... Eu falo um pouco da minha trajetória e um pouco do meu trabalho. Porque tá aqui, Angélica Gonçalves, ó. Eu falo um pouco do meu trabalho e um pouco sobre mim, né? Quem quiser ler depois, só que esse livro aqui não tem como imprimir no momento. Sim. Porque não é só eu, são várias... Então, no caso, se a pessoa quiser ter acesso a esse livro, ela pode encontrar online esse livro ou não? Sim, eu tenho o e-book. Ah, ok. Eu tenho o e-book, é só... E qual que é o e-book? O meu nome? É Mulheres que Brilham também, mas okay. Eu envio para a pessoa. Ok. Então, gente, ela tem um outro livro aqui que ela escreveu, que é a Brasileira que Venceu na Europa. Fala para nós desse outro livro seu. Gente, eu tô apaixonada. É outro filho, viu? Ela tem dois. É outro filho. Esse aqui é o mais sonhado de muita gente, que é o livro Solo. Solo, esse só tá contando a tua história. Esse é só... Olha, que esse aqui, o link dele está... no Brasil, quem quiser comprar lá no Brasil, chega na sua casa, o físico. E a minha editora, né, que é a Egan, tá aqui. Ela tá lutando para trazer o link para a Europa, para facilitar. E esse livro aqui é o livro do meu sonho. Ele conta a minha história, ele conta a minha vida. Nossa, que legal. Só que ele é um livro para incentivar as mulheres que tá cansada da vida. Entendi. Decepção, vida sentimental, vida amorosa. E este livro aqui, ele conta bastante sobre isso e tem palavras de incentivos, né? É um livro multivocacional, vocacional não, de inspiração. De inspiração. Isso. Porque eu coloquei aqui, essas páginas, eu coloquei assim, eu vou ler só um pouquinho. Pode ler. Se você sonha, acredite no seu sonho. Não importa o que diz ou como tenta te derrubar. Acredita em você mesma. Acredita que Deus tem um propósito para a sua vida e siga em frente. Uau! Muito bom. Parabéns. Só de ler esse trechinho a gente já sabe que o livro tem um conteúdo muito interessante, gente. Maravilha. Então esse livro aqui você pode encontrar na Amazon ou não? Como faz no Amazon, no Egram, depois se você quiser eu vou te enviar o link também da editora que vai diretamente. Isso. Maravilhoso, Angélica. Nossa, gente, eu vou fazer uma coisa pra você. Eu acho que toda pessoa que tem a oportunidade de escrever um livro é algo muito interessante, porque é como se fosse o diário da minha vida contado ao público, né? Então, cada história tem as suas particularidades, né? Cada história tem uma... E tem a revista também, né? Da Mulheres que Brilham. Eu acho que você também Sim, eu participei dessa revista. Tem uma matéria minha lá também, a Mulheres que Brilham. Foi a primeira edição das Mulheres que Brilham aqui em Paris. Foi fantástico, foi muito bom. Ótimo. E foi através disso que eu tive a oportunidade com outra editora, que eu tenho uma editora, que cuida da minha escrita, do meu livro. Sim. E lá vou alavancando devagarzinho e vendeu bastante, tá precisando de mais. Olha. Porque tá saindo. Muito bem, gente. Nossa, você tá de parabéns, amei. É acreditar no sucesso, né? Exatamente, o sucesso vem. Se você sabe que você tem potencial, o sucesso vem. Mas, gente, dando continuidade àquelas entrevistas, nós vamos chegar agora, chegou um momento, gente, do nosso quadro Filosofando. Eu não sei se a Angélica conhece. Já vi. Vou explicar aqui pro público de casa que não sabe, gente. Nosso quadro Filosofando, eu tenho aqui 2 frases de 2 artistas famosos, não importa se eles estão vivos ou estão mortos, né? Eu vou eu vou ler essa frase pra Angélica, a Angélica vai ouvir, ela vai me dizer o que ela acha dessa frase, ela vai filosofar em cima disso. Ela vai dizer se ela concorda, se ela não concorda, se ela não está de acordo, ela vai me dar o ponto de vista dela. E a nossa primeira famosa, que eu vou ler aqui a frase dela, ela foi uma cantora muito conhecida no Brasil, Elis Regina. Uau! Conhece Elis Regina? Demais. Quem não conhece Elis Regina, né? Ela é muito famosa, muito conhecida lá no nosso Brasil, uma das maiores cantoras brasileiras. Em uma entrevista, ela disse o seguinte, deixa eu ver aqui a minha colinha, e a Regina ela falou o seguinte: aprendi que a vida é feita de 2 lados. Você precisa conhecer o lado torto para conhecer o lado bonito.
O que você acha dessa frase? Você concorda, discorda? Não, eu concordo porque essa frase falou comigo. Sim, em que sentido? Em todos os sentidos, Deus do passado até o presente. Exatamente, porque você falou que você teve uma infância bem complicada, então você conheceu bem o lado torto da vida. O lado torto da vida, exato. Então quando eu ouvi você, eu falei, muito fácil. Muito fácil. E agora você está tendo o privilégio de conhecer o lado bonito da vida. Da vida. Gente, isso. Que legal! Comer o que eu quero, ir onde Sim. eu quero, comprar o que eu quero, viver como eu quero, como eu gostaria, e estou vivendo. Olha que maravilha. Então quer dizer que aquele lado torto da vida você superou? Superei! Porque o lado torto da gente, ele serve para nos amadurecer. Exatamente. Para fazer da gente uma mulher forte, uma mulher de fibra, pulso firme. Entendeu? Exatamente. Então, quando você tem essas qualidades, que você constrói o seu passado negro em luz, sim, você fica linda e fina, top de linha, a vida que segue. Mas essas transformações, ela acontecem somente quando a gente tem a sensibilidade de enxergar que está torto. Quando você enxerga que está torto, você vai fazer por onde melhorar essa situação. Porque tem pessoas que vivem a vida inteira do lado torto e elas não tomam iniciativa de mudar essa situação. Eu aprendi uma coisa, que nós, humanos, nós temos hábitos e mania de querer ter um culpado para tudo. Sim, exatamente. E muitas das vezes a culpa das nossas derrotas, das nossas frustrações, está em nós mesmos. Exatamente. Porque para você ver a frustração do outro... é mais fácil. É mais fácil. Eu quero ver você olhar para dentro de você e reconhecer, eu errei. Exatamente. Eu tô frustrada porque eu procurei. Eu não quis nada com a vida. Então, se você começar a olhar para dentro de você, é um pouquinho bizarro. Porque às vezes as pessoas estão procurando a aprovação dos outros... porque elas estão vivendo em função dos outros. E você não tem que procurar aprovação de ninguém. Não. Você tem que ver a sua vida da forma como você Eu me superei o meu lado negro até legal bastante, porque eu tinha trauma com o meu cabelo, eu tinha trauma com a minha cor, eu tinha trauma com o meu corpo, eu tinha trauma comigo, de tantas pessoas apontar. Mas quando eu comecei a entender que eu não dependia da aprovação de ninguém, a não ser de Deus e de mim mesma para chegar até onde eu estou chegando e ter o privilégio, a grandiosidade de estar recebendo vocês aqui hoje, em vida. Ah, que maravilha, obrigada. É força de vontade. Maravilha. É reconhecer. E é merecimento também, né, gente? E tudo merecimento. que a gente tem é merecimento. Maravilhosa, gente. O que dizer que essa mulher maravilhosa. Vamos para a nossa próxima famosa. Vamos lá. A nossa próxima famosa é uma repórter muito conhecida no Brasil. Infelizmente ela faleceu. Ela chama-se Glória Maria. Quem não conhece Glória Maria no Brasil, né? Linda e fina, top. Maravilhosa, Glória Maria, assim, deixou saudade. E ela falou numa entrevista uma frase muito interessante, que ela disse assim: o preconceito é um sentimento, e um sentimento não se muda com uma lei. Uau! O que você acha dessa frase? Forte. Interessante, construtiva. Porque se for ver bem, a gente concluiu na conversa que nós temos. Sim, exatamente, eu ia falar sobre isso. Nós concluímos. Exatamente. Então essas frases veio para linda e fina, top de linha, muito facinho. Muito facinho. Porque a Glória também passou por momentos difíceis, né? E para ela chegar até onde ela chegou, exatamente. Ela teve que cavar poço. Ela teve que enfrentar o mundo. Exatamente. Né? Com todas as qualidades que ela tinha. Porque ela era uma mulher inteligentíssima, falava vários idiomas, ela tinha muito talento. Aí eu te pergunto uma coisa. Algum momento na sua vida, você já passou por um preconceito, uma discriminação pelo fato de você ser uma mulher negra? Eu acho que o meu sorriso já falou tudo, né? Não, já sofri bastante. Primeiro, que nem eu te falei no início, por causa do meu cabelo, por causa da minha cor, família humilde. Eu também deixei me levar um pouco, fiquei meio doidinha na vida, né? Sim.
E aonde eu chegava, às vezes as pessoas corriam, escondiam de mim, fechavam a porta. Uhum. Eu vivi na vida praticamente sozinha, eu e Deus. Então, até hoje, eu tô lutando contra isso. Porque quando essa nega, linda e fina, top, gente, chega com os vestidos brilhosos nas festas, maravilhosa, eu vejo os olhares. E eu simplesmente ocupo o meu lugar. Quem não gostou, que saia. Exatamente. Porque eu aprendi a ocupar o meu espaço. Eu lutei para aquilo e tô lutando. Sim. Então isso para mim hoje, em vez de me abater, me fortalece. Aí que eu fico super indecente, gente. Quem me conhece vai ver esse vídeo e vai dar muito risada. E o mais louco disso tudo, né, gente? Nós estávamos falando de Glória Maria agora há pouco. Ela era uma mulher talentosa, uma mulher que tinha muita capacidade. E os negros, no modo geral, a gente tem que provar duplamente que a gente é bom. A gente é bom. Exatamente, é para você poder galgar um espaço na sociedade, em qualquer área da música, das artes, qualquer coisa, a gente precisa provar triplamente que a gente é bom. Eu cheguei num consenso, não sei se você vai concordar comigo. Vai lá. Uma certa feita, eu tava dentro de um ROE, lá no Brasil, trem. Uma loira sentou do meu lado, como ela viu que eu era, né, linda e fina, top de linha, bronzeada, ela começou a se encolher, vai entendendo? Sim. Quando eu olhei pra ela, ela tava com cabelo preto, blusa preta, sapato preto, eu falei, pronto. Mexeu com a mulher errada. O ônibus cheio. Eu disse pra ela, tu tá com racismo comigo? Ela olhou pra mim, eu não gosto de preto. Falei, então por que você tá usando preto? Por que você tá de cabelo preto? Por que você tá de sapato preto? Por que você tá queimadinha de praia? Eu não preciso, minha querida. A melanina já vem natural. Já vem pronta. Então, gente, talvez eu possa estar errada. Mas tem hora que eu não entendo o racismo. Tanto de branco, tanto de negro. Sim, é isso que eu ia falar agora, porque muitas vezes... É interessante, né? Muitas vezes a gente fala que o racismo vem das pessoas brancas, mas o racismo também existe entre os negros. Eu tenho uma experiência por mim, porque eu me considero uma pessoa negra, e eu me lembro que quando eu era adolescente, o meu sonho era ser bailarino clássico. Eu queria muito ser bailarino clássico. Eu lutei muito por isso, eu fui para a escola de balé dançava. E todos os meus amigos que eu vivia numa comunidade pobre, eu vivia num bairro onde a grande maioria eram pessoas negras, eles meio que debochavam, diziam assim, tipo, o que um negro quer fazer balé clássico? Como quem diz assim que negro não tem espaço dentro das artes, da cultura, da música clássica, do balé. Na visão deles, negro tem que dançar funk, samba, capoeira e é isso. E não, gente, as artes, as oportunidades da vida deveriam ser abertas para todos, independente da área, entende? Então, muitas vezes, infelizmente, a gente é criticado por pessoas negras. E você sabia que nem sempre os brancos, nada contra, a maioria das coisas que vem é dos negros. Músicas. Sim, claro. Coisas clássicas. Exatamente. Construções. O Egito tá aí pra falar, gente. O Egito tá aí pra contar a história. Amiga, eu não me esquento muito a cabeça com isso mais não, porque antigamente eu não podia ver um palco. Onde tinha uma música, falava assim, você vai ganhar dinheiro pra cantar. Eu subia lá em cima, eu cantava, eu rasgava a garganta. Eu tenho esse ladinho meu também, meio música, meio cantora. Então eu gosto. Então eu tô aproveitando todas as oportunidades. Única coisa, você mulher, você homem que é negro, negra, adolescente, jovem, não se deixe te abater, porque a nossa cor é rica, a nossa cor é maravilhosa. E se você parar pra perceber, você tem o de melhor com você. Sim. É só você acreditar em você e dar a volta por cima. Exatamente. Porque se eu observar o teu olhar pra mim, eu vou me pôr no canto. A gente tem que parar com aquele síndrome de vira-lata. Isso. Que a gente acha que a gente não é merecedor. A gente Bravo. é merecedor. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu, por mim, essa entrevista ficava aqui, sabe, por muito mais tempo. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente não pode ficar muito tempo. Eu amei entrevistar essa mulher. Vocês viram que aqui a gente falou vários assuntos, eu aprendi muito aqui com ela.
eu gostaria muito que vocês entrassem em contato com ela para participar dos programas, dos projetos que ela tem. As pessoas que participam vão ganhar essa caneca aqui, não é? Que você distribui para as pessoas que vão participar do programa de emagrecimento com saúde. Isso. Então todas as participantes vão ganhar essa caneca. Então entre em contato com ela, a gente vai deixar aqui todas as redes sociais delas, os contatos. Quem tiver interesse, ligue, se programem aqui e desfrutem dos serviços que essa mulher oferece, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer desde já aqui a presença de vocês, por terem ficado aqui com a gente todo esse tempo, curtindo essa nossa conversa, que eu sei que vocês gostaram, tá bom? E eu vou pedir para a Angélica, então, dar aqui a despedida dela, deixar uma mensagem que ela queira deixar, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Gente, primeiro eu quero convidar vocês para o dia 20 de dezembro, vou deixar aí nas redes sociais, vai ter a Balança de Ouro com Chá de Mulheres, você é nossa convidada especial. E também eu quero aqui também, como a gente falou muito da Balança de Ouro, eu quero deixar esse presentinho Pra mim? pra você. Tá sempre lembrando, atrás tá linda e fina, top de linha. Adorei. E na frente a Balança de Ouro. Que linda! Obrigado, gente. Olha aqui. Agora sim eu vou ficar mais linda e mais esbelta. Não, linda. Não, e outra coisa, né, gente? Eu vou comprar, hoje eu vou sair daqui, eu já vou comprar aqui o meu produto aqui como chama mesmo, o macrobiótico aqui da Angélica. Então. Sukemone. E vou tomar aqui nessa canequinha. Já vou aproveitar a canequinha pra tomar. Obrigado, minha linda, obrigado. Mas só que a Sukemone é pra manger. Sim, mas eu vou tomar, porque tem um líquido aí também. Tipo, eu quero, mulher, tu não entendeu, porque eu quero usar a tua caneca. Não importa se eu vou tomar, eu posso comer de colher, mas eu vou usar a caneca, isso que interessa. E eu quero deixar pra vocês também, com todo o carinho, assim, com todo o respeito, né, da nossa entrevistadora maravilhosíssima. Conheci ela, já tenho, tá, gente? Sim. JM Cadu, que faz esse trabalho. Camisa, caneca, cartão visita, todo tipo de trabalhinho. E o preço da JM Cadu tá maravilhoso. Eles entregam na sua casa também. Maravilha. Muito Vem prático. comigo. Vem comigo. Tá, gente, eu vou guardar minha caneca aqui. Quero agradecer mais uma vez a Angélica por ela estar conosco em todo esse tempo. Obrigado pela recepção. Minha linda, eu que te agradeço pela distância, eu te agradeço por tudo que você fez aqui hoje, o nosso também cameraman que tá ali caladinho, Sim, que agradeço, que veio de longe. Muito obrigada, eu tenho certeza que nós não vamos conseguir 200. Claro, e vamos voltar aqui mais vezes pra gente entrevistar a Angélica de novo. Mas eu também quero agradecer ao nosso público de casa que ficou aqui todo esse tempo com a gente. Obrigado a vocês. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa preparar mais entrevistas interessantes como essa de hoje, tá bom? Nós somos o quê? Linda, fina, top de linha! Tchau, gente. Beijo.